Vamos lá. Sociologia. A gente tem que saber 4 capítulos, 18, 19, 20, 21. Então, o 18, ele fala sobre formas de participação política. A gente tem que saber 4, institucionais, não institucionais, diretas e indiretas. Vamos saber assim, ó. Primeiro, a participação política, ela envolve ações pelas quais cidadãos influenciam decisões do Estado. Ou seja, Curitiba tem o Eduardo Pimentel, que é o prefeito. As pessoas votam para que seja ele, entendeu? Pensa nisso. Isso é forma de participação política. Ou seja, a população ajuda a saber o que vai ser feito dentro do estado, da capital, enfim, mas o nosso foco é o estado. Primeiro, institucionais. Institucionais é o quê? Voto. Lembra, Lula e Bolsonaro. O que você faz com eles? Você vota em um. Lula e Bolsonaro. Institucionais, Lula e Bolsonaro. Feito, acabou aí. Não institucionais. Protestos e manifestações ou movimentos sociais. Protesto. Sou contra alguma coisa. Não tem muito que explicar isso. Diretas. Quando a gente decide alguma coisa, quando a gente participa de uma decisão. Indireta é quando a gente escolhe alguém para decidir pela gente. Ou seja, diretas. Ai, eu quero isso. Indiretas. Ai, decide você porque eu não sei o que eu quero. Pegou? É isso aí. Capítulo 19. Ditadura, autoritarismo e totalitarismo. Ditadura. Controle político por um grupo ou indivíduo. Ou seja, ditadura, o presidente tem um controle, um prefeito tem um controle. É uma câmara tem um controle. Suspensão de direitos, perseguição a opositores e censura. Suspensão de direito. Ninguém decide nada. Tipo, eu decido isso e vocês não podem opinar. Pegou? Nem sempre controla totalmente a vida privada. Ou seja, as ditaduras militares. Militares, meu Deus, militares. Autoritarismo. Poder concentrado no executivo. O que é executivo? Também não sei, mas é os bam. Entendeu? Prefeito, presidente. Isso aí. Pouca participação popular, eleições limitadas, controle parcial da sociedade. No autoritarismo, dá pra gente lembrar lá na era que as mulheres não podiam votar. De história mesmo, vamos trazer história pra sociologia, não dá nada. Só pra, né, pegar o conteúdo. Ou seja, pouca participação popular. Então vamos lembrar lá de história. Analfabeto não podia votar, mulher não podia votar, preto não podia votar. Então, tem um limite ali pras coisas. Então, eles limitam certas coisas. Toleram alguma vida privada e econômica sem interferência total. Ou seja, eles ficam de olho que pode que não pode. Se não pode, eles vão lá e falam, isso não pode e você vai levar uma multa. Tipo o radar, sabe? Isso aí. Totalitarismo. Controle absoluto da vida pública e privada. Ou seja, pai e mãe. Por exemplo, aí grava vídeo. Pai e mãe vai ver se pode ou não pode, se é certo ou errado. Privada. Ai, filho, você tem que fazer isso. Essa educação que eu te dei não é essa, não é essa. Entendeu? É ideologia única imposta pelo Estado. Uso intenso de propaganda, polícia secreta, censura e mobilização de massa. Ou seja, nazismo, fascismo, stalinismo. Pensa no Stalin. Em totalitarismo, pensa no Stalin. Uso intenso de propaganda, Getúlio Vargas. Eu tô pegando coisa de história do nada, assim, tipo, bem louquinha mesmo. Polícia secreta, censura. Vamos censurar lá os negócios, né? Tipo, isso aqui você não pode falar. Igual artes. Vamos pegar artes aqui também. Tipo, uma música. Aquela bem dramática, essa época que a gente viu. Não lembro agora ela, mas tipo, você tem que cantar uma letra pra população entender que é essa letra. Mas você não pode cantar direto, porque senão vai lá e, tipo, eles banem a sua música do ar, assim, tipo, pum. Eles entenderam qual que é o recado que você quer dar. Pegou? Isso aí. Capítulo 20. Identidade na modernidade. A gente tem
4 também. Identidades múltiplas, individualização, mudanças rápidas, crise de identidade e influência na mídia. São 5. Não, são 4 não, são 5. Então, identidades múltiplas. As pessoas desempenham vários papéis, ou seja, profissão, gênero, cultura. Existem várias profissões, existem vários gêneros, existem várias culturas. Então, dá pra se mesclar aí. Individualização. O indivíduo tem mais liberdade para escolher quem ele quer ser. Ou seja, o que eu quero ser? Eu quero ser médica, quero ser dentista, quero ser isso, quero ser aquilo. Pegou? Mudanças rápidas. O que é mudanças rápidas? Tecnologia. Mudou. Nos anos 1900 e, sei lá, 20 e poucos, não existe a tecnologia. 2000 já existe. Mudou. Nossa, da noite pro dia. Globalização. Mudou também. Subiu o número, diminuiu o número, foi mortalidade pra cima, nascimento lá pra baixo. Crise de identidade. Pensa, quando ele fala de identidade e modernidade e ele pega a crise de identidade, pensa na atividade do Mike que a gente fez, a gente escreveu quem eu sou. E a gente passou na rodinha e todo mundo falou quem você é. E o que a gente pode mudar, o que a gente não pode mudar, o que a gente pode fazer isso, o que a gente pode fazer aquilo. Agora, influência da mídia. Fácil. Pensa, rede social, moda comportamento, moda pertencimento, moda autoestima. Ou seja, fulano falou que eu sou isso, aquilo. Então, eu vou me declarar que eu sou isso, aquilo, porque tem, 5 pessoas falando que eu sou isso, aquilo. Então, vamos falar que gravo vídeo, mas, 2 gostam, 5 não gostam. Então, eu vou nos 5, que é a maioria. Pegou? Virou a chavinha? Capítulo 20. Sociologia do conhecimento e teorias dos sistemas. Vamos lá. Sociologia do conhecimento. A sociologia do conhecimento estuda como o pensamento humano é influenciado pela sociedade, ou seja, ideias, crenças, valores, eles não surgem isolados, ou seja, eles dependem de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Uma cultura, um grupo social, um contexto histórico. Então, o pensamento humano, ele pega história de novo. O pensamento humano, ele vem. Tá. Vamos pensar, os portugueses falaram isso, então a gente tem que acreditar nos portugueses porque eles descobriram o Brasil. Então vamos acreditar nos portugueses. Eles são os mais riquinhos, vamos acreditar nos portugueses. Cultura. Mato Grosso tem uma, Paraná tem outra, Rio Grande tem outra, Panamá tem outra. Sim, vai. Alguns atores importantes da sociologia do conhecimento. Karl Marx, ele fala que é a relação entre conhecimento e posição social, ou seja, ele estuda isso. E o Durkheim, que é o pensamento coletivo. Agora, teoria dos sistemas, que é estudado pelo Niklas Luhmann. Niklas, lembra do alemão? Quando fala de teoria dos sistemas, Niklas alemão, intercambista, tá? Então, o que o Niklas falava? Que a sociedade funciona como um conjunto de sistemas interdependentes. Ou seja, ele tem que funcionar com várias coisas ligadas para ele ser uma sociedade. Ou seja, tem que ter uma política, tem que ter um presidente, um prefeito, um sindicato, um advogado, papéis importantes. Tem que ter uma economia, ou seja, tem que ter índice baixo, tem que ter índice alto, tem que ter ricos, tem que ter pobres, tem que ter classe média, tem que ter classe alta, classe baixa, classe média alta, classe média baixa. Tem que ter direito, ou seja, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Tem que ter educação, ou seja, todo mundo tem que estudar. Todo mundo deve ter o direito de estudar, independente de condição, disso e aquilo. Nicholas também fala que cada sistema tem regras próprias e reduz a complexidade do mundo, e a comunicação é a base de todos os sistemas sociais. Ou seja, em um sistema, aqui é a comunicação, aqui é o sistema. Se a comunicação não entra no sistema, o sistema não funciona. Agora, se a comunicação entra no sistema, eles ficam felizes, uhul, e funcionam. Agora, a política decide coletivamente. Ele também fala que a política decide coletivamente, o direito regula comportamentos e a economia organiza os recursos. Ou seja, vamos pensar nos 4 conjuntos que ele deu pra gente: política, economia, direito e educação. Política decide coletivamente, ou seja, tem um presidente, tem um prefeito, tem um sindicato, tem um governante, tem enfim.
O direito regula comportamentos, ou seja, isso pode, isso não pode, isso é direito seu, isso não é direito seu, entendeu? A economia organiza recursos, ou seja, isso aqui tem que ser assim, para o nosso país ser assim. Isso tem que custar isso para a nossa cidade poder ser isso. E a educação, ela é tipo, todos têm que ter o direito de estudar, ou seja, independente de classe baixa, classe alta, classe média, todos têm que ter o direito de estudar, independente de como, independente de que forma. E o Nicholas também fala que a mudança em um sistema afetam os demais, ou seja, vamos falar, deixa eu pegar aqui Pera aí que eu vou fazer uma bugiganga, pera aí. Vamos falar, isso aqui é um sistema, tá pegando fogo, tudo ok, e ele já parou de pegar fogo no caso, pera aí. Isso aqui é um sistema, ele tá pegando fogo. A gente tem outros dois sistemas. Se esse aqui, ele tá com mudança, esses dois aqui vão se afetar também, entendeu? Dá pra entender melhor. Esse aqui, esses dois são um sistema. Estão pegando fogo, ou seja, estão tendo uma mudança. Se eles vão com o outro, pegam fogo, não pegou porque tá tendo muito menos. Cara. Mas enfim, deu pra entender, né? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem.